Olá, como vai? Tudo bem? No ar o programa Ponto Final. Na pauta do programa de hoje, o prefeito da cidade do Recife, João da Costa. O Ponto Final começa agora. A gente inicia o programa já comunicando que de segunda a sexta estamos na Rádio CBN, na frequência 90.3, que é o programa CBN Total, das 2 até as 5 da tarde. E o programa Ponto Final, ele vai ao ar para todo o estado, através da TV Jornal do Recife, a TV Jornal de Caruaru. Então, as 184 cidades acompanham a nossa programação e o pessoal também da ilha de Fernando de Noronha. João da Costa, prefeito do Recife, nosso convidado. Prefeito, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Aldo. Queria aqui saudar os telespectadores que estão assistindo o programa Ponto Final e nós estamos muito bem nessa reta final do nosso governo. Olha, eu tenho visto ultimamente o senhor muito presente nas obras, não sei, inaugura, vai para um lado, vai para o outro. É uma reta final de gestão que o senhor está marcando pela execução das obras, é? É, Aldo, porque nós estamos fazendo muitas coisas, né? Nós vamos, até o final do ano, inaugurar mais 9 academias da cidade. Até dezembro? Até dezembro. É? Vamos estar inaugurando de 5 a 7, né? Nós estamos trabalhando para chegar a 7 centros de educação infantil. Estamos dando início a um conjunto de obras que nós fomos buscar recursos junto ao governo federal e que agora as licitações ficaram concluídas, como o canal do Ibiporã no Coque, como o canal de Pessegueiros no Ibura. Estamos com as obras aceleradas da Via Mangue. Vamos até dezembro estar com 40% a 50% das obras da Via Mangue concluídas. Temos projetos importantes que vamos deixar prontos para ele começar em 2013, como a reforma estrutural e modernização do Geraldão, como o início das obras do Parque da Tamarineira. Estamos ainda entregando centenas de habitações. Vamos estar inaugurando agora a primeira etapa do conjunto habitacional do Pilar. Vamos inaugurar a primeira etapa do Parque da Pipucos. Vamos entregar o Parque de Santana duplicado, que será o maior parque da cidade, com campo de futebol, com pista de skate, com ciclofaixa, com academia da cidade, com quadra de tênis. E vamos entregar a recuperação do Parque do Caiara. Então, são muitas obras que estão em andamento e muitas que vão continuar e que a gente vai deixar cerca de 3 bilhões de reais para que o próximo governo possa realizar uma série de intervenções. Já na próxima semana estarei indo a Brasília entregar todo o processo de carta-consulta de 3 corredores de ônibus da cidade do Recife que ficaram sob responsabilidade da Prefeitura. O corredor da 2ª perimetral, que vai de Afogados a Peixinhos, o corredor da 3ª perimetral, que vai da Avenida Recife até a linha do Tiro, e a Radial Sul, uma nova via ligando Boa Viagem ao Ibura, dentro do plano de parceria que fizemos com o governador Eduardo Campos para melhorar a mobilidade da cidade do Recife. Prefeito, nesse momento político, a gente não nota muito nos horários eleitorais a divulgação do que foi feito na sua gestão. É hora de começar a fazer um balanço já. Os 4 anos de João da Costa, qual é o balanço que o senhor faz? Claro que o senhor vai fazer um balanço positivo, mas o senhor tem dito, e começou agora, de obras que estão sendo inauguradas, que estão acontecendo. Nesses 4 anos de gestão, o que marca a sua gestão? O que o senhor pondera e define como o marco de João da Costa na cidade? Olha, os investimentos que nós fizemos principalmente nas áreas mais pobres da cidade do Recife. Habitação, por exemplo, Habitação popular, por exemplo, é uma marca fundamental do nosso governo. Nós vamos entregar quase 3 mil novas habitações. Nesses 4 anos, é? Nesses 4 anos. Certo. 2 mil praticamente prontas, mas não vai dar para inaugurar até dezembro. Aí o próximo prefeito... O próximo prefeito até março vai entregar já cerca de 2 mil habitações. Isso não tem interrupção, no caso, não, né? Não tem interrupção, porque obras que já estão bastante adiantadas. Certo. Obras de urbanização importante, né, na área norte da cidade do Recife, Chão de Estrelas, Campina do Barreto, Dois Unidos, Beberibe, né, a comunidade de Mangueira da Torre, que nós urbanizamos ela completamente, as favelas que nós retiramos de Boa Viagem, todo o tratamento que nós fizemos nos morros da cidade do Recife, programa de academias da cidade, que nós realizamos 20 academias da cidade nas áreas mais pobres da cidade do Recife, e obras estruturadoras importantes que vão marcar o futuro da cidade do Recife.
O projeto Capibaribe Melhor e a Via Mangue são duas obras estruturadoras que nós viabilizamos em nosso governo, além de obras que nós investimos para melhorar a sustentabilidade da cidade do Recife. Eu criei a Secretaria de Meio Ambiente, nós desenvolvemos uma política de parques importantes, e além daqueles que nós vamos entregar, como o Parque de Apifucos, o Parque de Santana, o Parque do Caiara, o Parque da Tamarineira e o Parque de Jiquiá, são cinco, dois eles, são 5, 3 prontos, 2 com projetos já iniciados. Então isso é um marco que vai ficar na nossa gestão para a cidade do Recife. Dessas obras todas e desse período como prefeito, o que mais lhe marcou? É a habitação, que o senhor está falando lá, ou a criação de espaços públicos como os parques verdes? Eu acho que as duas coisas, Aldo. Eu acho que elas se complementam, porque melhora a qualidade de vida das pessoas. Quando a gente faz 20 academias da cidade em áreas como Vila dos Milagres, no Ibura, como Vila das Lavadeiras, em Areias, como na Praça do Jordão Baixo, são áreas de revitalização para cuidar da saúde e do lazer nas áreas mais pobres da cidade do Recife. Mas nós investimos também tanto em Boa Viagem, eu acho que eu fui o prefeito que nos últimos 30 anos mais investiu no bairro de Boa Viagem. Né? A duplicação do viaduto Capitão Temuda, a inauguração do Parque Dona Lindu, a Via Mangue e a possibilidade de estruturar o Parque dos Manguezais vai estruturar o bairro de Boa Viagem, além da decisão que nós tomamos de reduzir o potencial construtivo em Boa Viagem, reduzindo pela metade. Então, será um bairro que terá melhores condições. A mesma coisa naquela região de Casa Forte, Monteiro e Putinga, com o projeto Capibaribe Melhor. Então, nós procuramos, além de priorizar as áreas mais pobres da cidade do Recife, investir na requalificação dessas áreas. Enfrentamos um período em que a prefeitura teve uma diminuição de receitas, né? Porque nós tivemos a crise mundial de 2008, que afetou os recursos aqui das prefeituras em 2009. Agora, em 2012, com o Brasil crescendo menos, isso afetou principalmente as prefeituras. Então, nós vivenciamos uma realidade que, ao mesmo tempo em que o Brasil cresceu e muitos carros foram para a rua, a prefeitura teve menos dinheiro. Então, a gente tem um pacote de investimentos e de obras grandes, uma prefeitura equilibrada, captamos recursos, tivemos a condição de realizar projetos para fazer investimentos na área de canais, de habitação, de urbanização de áreas pobres, na área de drenagem e principalmente na área de mobilidade urbana, que vai permitir que o próximo prefeito tenha recursos assegurados para investir na infraestrutura da cidade do Recife nos próximos anos. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar o papo com o prefeito João da Costa, prefeito do Recife. Prefeito da cidade do Recife, João da Costa, conosco aqui no programa Ponto Final. Prefeito, é importante a gente dar um pouquinho do balanço de gestão, porque geralmente esquece-se um pouco, não se fala muito nisso. Nesse processo eleitoral fica mais a picuinha política. Geralmente o prefeito eleito, ele sempre diz, ficou algum saldo negativo, a prefeitura ficou com rombo, ficou um débito muito grande. O próximo prefeito do Recife, o que é que ele vai ter à disposição dele? Qual é o leque de benefícios que esse prefeito vai ter? E existe a possibilidade de alguma herança maldita? Não, nós procuramos trabalhar numa prefeitura com as dificuldades que nós trabalhamos, né? Sempre vai ficar alguma conta para pagar, mas o saldo é bastante positivo, porque é uma captação de recursos, de financiamento, de parcerias, e que o próximo prefeito vai ter recursos para investir. Por exemplo, os corredores de ônibus na cidade do Recife. Cerca de 1 bilhão, que é a parte da prefeitura, isso vai estar já pronto para ser investido naquilo que eu falei, segunda perimetral, terceira perimetral. Se é dinheiro alocado, já é? Dinheiro já contratado. Tá. Não é? Vamos ter os recursos para ele concluir os canais que nós iniciamos. Isso é convênio federal, prefeito, ou não? Isso são parcerias com o governo federal, com a Caixa Econômica, outras com o BNDES, outras com o Banco Mundial. Então, por exemplo, eu assinei um contrato, estou assinando um contrato agora com o Banco Mundial, que é o projeto Swap Educação.
que é para melhorar os indicadores da educação na cidade do Recife. Agora, essa prefeitura não pode estar negativa, né? 120 milhões de dólares. Certo. Então, são 240 milhões de reais que praticamente o próximo prefeito vai administrar esse dinheiro. Tá. Então, desculpa, se a prefeitura tem alguma pendência, não tem esse financiamento, né? Não, só tem esses financiamentos porque a gente está em uma prefeitura enxuta, com capacidade de endividamento, com a nossa regularidade com os financiamentos do governo federal e com os pagamentos em dia. Então, isso permite que nos próximos períodos o próximo prefeito disponha de cerca de 3 bilhões de reais para investimento, né? E nós vamos ter um conjunto de obras em ação para serem concretizadas e inaugurados, já iniciados, como a Via Mangue, a ponte que liga o bairro da Iputinga ao bairro do Monteiro, o Parque do Jiquiá, que tem financiamento, que tem projeto já em andamento. Só de casas, nós vamos deixar contratadas 8 mil casas para o próximo prefeito entregar. Isso tem dinheiro para a construção delas? Tem. Esse dinheiro está garantido. Você tem que, ao longo desse tempo, dar parte da prefeitura e pela sua receita, pelo nosso planejamento, isso vai estar assegurado e não terá problema. Então, o próximo prefeito já entra com um acervo de cerca de 8 mil casas licitadas, contratadas ou em construção. Então, ele vai ter condições de, no próximo governo, fazer mais 8 mil novas habitações na cidade do Recife, a partir de um planejamento que nós fizemos de contratos de financiamento feito e que está em andamento na prefeitura. O senhor tem ideia de quantos contratos o senhor deixa para o próximo prefeito? Eu digo, projetos para que ele vá realizar. Se 10, se 12, se 20? Tem muitos em todas as áreas. Nós temos na área de drenagem, os canais, nós temos na área do PAC, da mobilidade urbana, nós temos no PAC 2 e PAC Beberibe, várias frentes como praças de juventude, reforma de postos de saúde, habitações, urbanização, saneamento, tudo isso são recursos contratados que estão em andamento, que serão realizados nos próximos anos. Fica dinheiro, prefeito, na prefeitura? Fica. O dinheiro não vai ficar dinheiro sobrando, porque a prefeitura hoje procura, com esses investimentos, ter uma conta que seja equilibrada. A conta pela receita? Mas esses recursos contratados, eles vão ficar. Então, não são recursos próprios guardados no cofre, mas já são contratos assinados com financiamentos garantidos. A lei de responsabilidade fiscal, a prefeitura está devidamente enquadrada, está no limite, não está no limite? Não, nós estamos dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal, nós estamos abaixo do limite, né? Nós temos hoje uma despesa com a folha de pessoal que é em torno de 43% a 44%. Então está bem abaixo. Então está bem abaixo do limite da lei de responsabilidade fiscal. Agora, as prefeituras têm sofrido muito, né? Nos últimos 2 meses, a receita da prefeitura caiu ainda mais, não por conta da nossa atividade, porque o ISS e o IPTU, que são os impostos que a prefeitura cobra, esses estão crescendo, porque o Recife está crescendo, mas a transferência de ICMS e de IPTU, de FPM, que é a transferência do governo federal e do governo do estado, em função da diminuição do crescimento da economia, eles diminuíram e nós tivemos saldo negativo nesses impostos no mês de julho e no mês de agosto. Então, isso aperta mais e coloca uma dificuldade a mais para a gente poder realizar aquilo que a cidade precisa. Prefeito, qual é a maior dificuldade em gerir uma cidade como o Recife? É Jaboatão que está dentro do Recife, é Olinda que está dentro do Recife, é Abreu e Lima que está dentro do Recife, é Camaragibe que está dentro do Recife. Qual é a maior dificuldade do gestor dessa cidade? Olha, o Recife é uma cidade que ainda tem muita coisa para fazer. Se você imaginar que o Recife ainda tem 6 mil ruas para ser calçadas, isso é uma demanda grande, né? Que você faz 300, 400 por ano. O senhor calçou quantas no seu mandato? Eu acho que mais de 400 ruas. Mais de 400. Né? Então, isso dá mais de 100 ruas por ano. Mesmo assim, diante do que precisa ser feito, ainda tem um caminhar longo. Nós temos uma cidade ainda muito pobre, com uma parte grande da população vivendo em morros, precisando de investimento, de infraestrutura. Então, a grande dificuldade de administrar o Recife é você definir a prioridade, porque tudo aqui é prioridade, tudo precisa ser feito, e às vezes as pessoas que não são atendidas ficam insatisfeitas porque não foram atendidas naquele determinado momento. E o Recife recebe todo o impacto
da região metropolitana. Né? Verdade. Que procura serviços, que procura sobreviver comercializando no centro do Recife. A referência é o Recife. Então, a referência é o Recife, isso cria uma dificuldade a mais. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar o papo com o prefeito João da Costa, prefeito do Recife. Prefeito do Recife, João da Costa, conosco aqui no programa Ponto Final. Prefeito, o senhor falou em morro no bloco anterior. O trabalho da prefeitura foi mais intenso nas áreas de morro nesses 4 anos que o senhor ficou à frente da prefeitura? Foi. Nós investimos mais de 100 milhões de reais por ano na operação inverno. 100 milhões. 100 milhões. 100 milhões de reais, se você levar todos os custos que estão envolvidos com uma operação inverno, além do conjunto de obras. Então, o Recife nunca teve tantas obras nos morros da cidade do Recife como no meu governo. Então, isso permitiu a gente terminar 2012, por exemplo, com um inverno que nós não tivemos morte, nós não tivemos nenhum acidente grave, uma evolução que a gente vinha tratando do enfrentamento aos investimentos nos morros da cidade do Recife. Isso é o quê? Muro de arrimo? Isso é contenção de encostas, é urbanização na área de risco, é pavimentação de ruas. Então, se você olhar, hoje nós estamos fazendo obras lá na Serra Talhada, na Dilso Funaro, no Jordão, nós terminamos a Cafarnaum, Flor do Sertão, Petrolândia, na UR5, lá em Rosa Selvagem, fizemos obras de quase 3 milhões de reais na área de morros da cidade do Recife. Isso, a gente inaugurei obras recentemente no Córrego do Tiro, no Córrego da Calma, lá em Beberibe. Então, são regiões que receberam investimentos para dar segurança para quem mora na cidade do Recife. E isso são investimentos que têm que continuadamente ser feitos para que você possa, ao longo do tempo, não só fazer os investimentos em obras, mas aprimorar o trabalho da Defesa Civil. A Defesa Civil do Recife é uma referência nacional. Né? Já há um financiamento para montar e construir um centro de monitoramento, que o Recife precisa, um centro mais moderno. Isso foi uma parceria que fizemos com o ministro Fernando Bezerra Coelho, que liberou quase 10 milhões de reais. E esse também é uma obra que o próximo prefeito vai entregar, porque a gente já contratou e esse processo está em andamento para montar um centro de monitoramento de defesa civil aqui na cidade do Recife, além de todo um trabalho que é feito permanente através do programa Parceria e da educação da população que mora nos morros da cidade do Recife. Isso é um investimento necessário para dar segurança a quase 1/3, né, cerca de 500 mil pessoas que moram nos morros da cidade do Recife. Prefeito, essa questão de buracos, eu lembro que em um determinado período da sua gestão, muitas críticas o senhor recebeu por conta da cidade estava esburacada. Buraco é um problema à parte para a prefeitura? Porque o Recife tem um problema, né, de solo. O solo do Recife é um solo muito ruim, então você tem que estar repondo o pavimento permanentemente. Nós tivemos um aumento muito grande da frota de carros e com o crescimento da cidade, principalmente na construção civil, muito carro pesado trafegando na cidade. E esse investimento ele tem que ser feito permanentemente. Então, quando você vai atrás de recursos para fazer obra, e, por exemplo, Aldo, quando você contrata uma Via Mangue, uma obra de 400 milhões, 100 milhões tem que vir dos cofres da prefeitura. Então, a Via Mangue é necessária, todo mundo quer, é necessário para melhorar o acesso da Zona Sul, mas esses 100 milhões vai fazer falta na manutenção da cidade. Tira de um lugar... Tira de um lugar para cobrir o outro. Então, isso é uma escolha que a gente tem que fazer e que em determinados momentos, se a receita cai, porque houve uma crise econômica mundial, o Brasil cresceu menos e o dinheiro chegou a menos, isso vai fazer falta. Você não vai poder parar a Via Mangue no meio. Então, você tem, às vezes, algum problema na manutenção ou algum em outro serviço, porque no meio da construção de uma grande obra, a receita caiu. Então, isso é um problema que o prefeito tem, que muitas vezes na política, quem é contra não quer saber disso, quer falar mal do prefeito e fazer a disputa. Na sua gestão, o que é que marca mais o crescimento da cidade? Foi a construção civil? É a construção civil, os serviços principalmente e o comércio, essas 3 áreas, né? Para você ter uma ideia, na minha gestão, nós tivemos a ampliação de todos os shoppings do Recife e a construção de um shopping novo. Do Rio Mar. Né? Do Rio Mar.
Porto Digital cresceu muito. Só na área de telemarketing, o Recife tem hoje, no meu governo, em 4 anos, se contratou cerca de 30 mil pessoas. Essa área cresceu muito na cidade do Recife e a construção civil, que é a segunda capital do país em que mais cresce, né? O ano passado nós tivemos um crescimento acima de 30%, tanto na iniciativa privada como investimentos públicos. Quando a Via Mangue, o Capibaribe Melhor, as academias da cidade, as habitações, as ruas, os investimentos que nós fizemos, que o governo do estado está fazendo no Recife, faz com que a construção civil tenha um crescimento grande na cidade do Recife, o que gerou nos últimos 2 anos 70 mil novos empregos e faz com que o Recife seja a capital do Nordeste que mais cresce e gera emprego. Disciplinar comércio ambulante é uma coisa complicada, prefeito? E nesses 4 anos, qual é o seu balanço com relação a isso? Olha, é e sempre será. Nós avançamos, nós conseguimos disciplinar o comércio em frente aos hospitais, fizemos uma demanda, fizemos uma primeira parte no centro do Recife, ali na 7 de setembro, na Rua do Hospício, parte da Dantas Barreto. Iniciamos um processo em torno dos mercados, né? Concluímos agora Casa Amarela. Tem um crônico que a gente não conseguiu resolver, que é de Afogados. Eu espero talvez chegar lá até o final do ano. E é um problema porque tem um problema social na cidade do Recife e tem uma cultura. Muita gente que não tem condições de sobreviver na cidade do Recife, vai pro mercado há muito formal, tempo né? vai para a rua tentar sobreviver como camelô, como ambulante. Então, isso é um problema social que vai e volta. Várias tentativas já foram feitas no Recife, né? Na época de Java Vasconcelos, com João Braga, se tentou tirar os entornos de feira, criando novos anexos de mercado. O pessoal vai para os anexos, outras pessoas chegam. Então, isso é uma briga de gato e rato que você tem que é uma... Ao mesmo tempo que as pessoas querem disciplinar, são solidárias socialmente e a quem está na rua. Essa dor de cabeça eterna, então, né? Então, isso vai ser um problema do Recife ainda por longo tempo, até a cidade crescer, as pessoas melhorarem a renda, ter outra perspectiva de trabalho, mas isso vai ser um problema porque não é só do Recife. As pessoas vêm da região metropolitana tentar sobreviver no Recife. É verdade. Prefeito, nosso tempo acaba, eu queria lhe agradecer a presença aqui no programa e até o próximo encontro. Grande abraço a todos que estão nos assistindo, grande abraço a você, Aldo, espero nos encontrar outras vezes. Muito grato. Obrigado a você que acompanhou o programa Ponto Final. Escreva, participe através das mídias sociais, você também pode participar do programa. Tchau, gente, até um próximo encontro.